Oi pessoal, tudo bem? Hoje estamos numa roda de conversa do Palquinho Manaus, cujo tema será sobre depressão e ansiedade infantil. A gente vai fazer algumas perguntas que podem ser perguntas suas, crianças que estão assistindo ou que estão aí perto. Nossa convidada hoje será a psicóloga infantil Delane Oliveira. Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, realizada em 2.702 adolescentes de 119 escolas, públicas e privadas da capital paulista, revelou que 29% afirmaram ter sido vítima de bullying em 2019, 23% afirmaram ter sido vítimas de violência, além de 15% ter cometido bullying e 19% ter cometido violência. O relatório destaca 3 pontos. O primeiro é que casos de bullying e violência entre adolescentes não são eventos raros. O segundo é que tanto o bullying e violência são resultados de causas possíveis de serem identificadas. E por último, o bullying e violência podem ser evitados. Os índices são bem maiores quando se considera grupos como LGBTQIA+, com 42,1%, pessoas com deficiência, 39,7%, e pessoas gordas, com 31,5%. Depressão e ansiedade em crianças é tão importante quanto dos adultos. Tamanho é só um número, uma característica, mas o que importa mesmo é como usamos isso a favor do mundo. Transtornos de ansiedade muitas vezes surgem na infância ou na adolescência. Crianças com esses transtornos têm maior risco de ansiedade e depressão futuramente em sua vida. Olá, eu sou Delane Oliveira, eu estou aqui com as meninas do Laboratório de Pesquisa. Nós vamos iniciar uma roda de conversa sobre alguns temas, como ansiedade e depressão. A gente vai falar algumas dúvidas que a gente tem e a gente vai falar sobre ansiedades também. Isso. Bom, então a gente vai começar aqui. Pode escolher um. E a Duda vai ler. Vamos ver. Eu nunca desmaiei, mas eu sinto que vou desmaiar. A maioria das vezes na escola, meus amigos não sabem como lidar comigo quando fico assim. E também não consigo pedir ajuda para os coordenadores ou professores da minha escola. Como eu lido com isso? Esse sintoma ele é muito associado à ansiedade. A ansiedade ela tem fundos neurológicos e endócrinos também. Então, como a ansiedade ela é um sinal de alerta, o que acontece? O nosso corpo ele entra em um mini colapso. Então, a primeira coisa que as pessoas geralmente sentem é as borboletas no estômago, né? A sensação de despersonificação, parece que você está saindo do corpo. E quando isso acontece, nós devemos sempre lembrar que nós não somos uma ilha, então nós precisamos sempre ter conexões boas com as pessoas. E aí, a partir do momento que você consegue se conectar, você precisa pedir ajuda, né? Esse momento inicial, você percebe que está com sensação de desmaio, está ofegante a respiração, não está conseguindo fluir, você precisa pedir ajuda, né? Então, pede ajuda para alguém te dar o suporte. E aí, o que você vai fazer? Vai começar um processo de respiração, né? Porque o cérebro precisa oxigenar. E a partir disso, você vai sanar esse momento que você acabou ficando com esse déficit e deu toda essa pane, né, no seu sistema. Mas se isso aconteceu é porque tem algo por trás e isso precisa ser cuidado para que não venha a se agravar, né? Então aí a gente indica que você faça todo um processo de terapia e que principalmente você precisa ter essa fala não adianta só conversar com os colegas, precisa sim chegar à coordenação e a um professor, algum adulto que possa estar levando esse assunto para os pais, né? Como fazer com que as pessoas que fizeram bullying com você parem? O que fazer quando o professor faz bullying com você? Esse é um processo muito doloroso. Nós sabemos que a escola, geralmente a gente esquece, fica adulto e esquece o quanto a escola é um campo minado. Então, tudo que acontece nessa fase nossa de primeira infância, segunda infância e esse ambiente escolar é um ambiente que ele é muito nocivo, né? Então, tudo que acontece é muito intenso. E, principalmente quando vem de um adulto, nós não conseguimos controlar o outro, né? Nós estamos aqui conversando. Eu sei o que eu vou falar, eu sei que vocês vão perguntar algo, mas eu não sei o que vai perguntar porque nós vamos criar, né?
juntas nós vamos criar essa conversa. Então, a partir do momento que nós criamos, nós também não controlamos o sentimento dos outros. Então, é por isso que é tão importante, enquanto sociedade, nós falarmos das políticas públicas e nós nos posicionarmos, né? Porque eu não posso controlar e falar, você não pode fazer bullying comigo. Porque essa pessoa que está fazendo bullying, esse algoz, ele tem toda uma história por trás para ele chegar a ser essa pessoa, né? Ele com certeza lá atrás também sofreu bullying. E uma forma de ele se armar, se proteger, é aplicando isso com outra pessoa. Então, é por isso que é tão importante falarmos de políticas públicas contra esses assuntos. É importante nós falarmos, olha, gente, eu sofri bullying, isso não é legal, eu preciso ajudar os outros. Né? Então, quanto mais nós falamos desses assuntos, mais nós conseguimos nos armar e mostrar que isso não é algo natural e que isso é algo doloroso. Né? Nesse caso, o bullying ele é algo muito corriqueiro, mas ele não é algo legal. Então, o que a gente precisa fazer? Se o professor está fazendo, nós, né, enquanto pessoas que estamos sofrendo, a gente precisa cuidar do quê? Falar para alguém, falar com os pais, falar com os coordenadores, até porque se um adulto está fazendo isso é algo mais grave. Né? Então, a gente precisa se proteger e proteger os outros, porque um ambiente de bullying é um ambiente onde as pessoas se calam. Né? Nunca há só uma criança que está sofrendo bullying, há um conjunto de crianças que estão sofrendo. Então, nós precisamos nos unir para que isso seja sanado. Né? Então, sempre tem alguém que é o desbravador, sempre alguém vai ter que estar lá e se mostrar e dar a cara a tapa para isso. Né? Então, é preciso ter forças. Né? Então, e também quem está fora, sempre tem os espectadores. Né? A gente sempre sabe que tem aquele coleguinha ali que está sofrendo bullying, tem aquele coleguinha ali que é rejeitado. Então, nós não podemos nos calar também para isso. A gente precisa ajudar essa pessoa a se armar contra essa situação. Eu costumo ficar muito ansiosa sem uma explicação. Me irrito muito fácil com as pessoas. Tento falar com meus pais sobre procurar um profissional. Como abordar a procura de um profissional com os pais? Geralmente, falar com os nossos pais, principalmente da idade de vocês, muda, né, a configuração. Quando, lá no início, né, da infância, os pais eles vão ditando as coisas, né? Vai comer agora, vai tomar banho agora, então os pais estão ali, né, na figura central. Já na idade de vocês, a gente já começa a ter um diálogo. E às vezes os pais eles não sabem lidar com isso. É difícil, né, pra gente ir mudando esse diálogo. Então, a cada fase de vida, a nossa relação com os nossos pais vai mudando. Né? A relação de criança, de adolescente, de adulto é diferente, vai mudando. E geralmente tem uma pancada aí, né? Porque os pais nunca querem perder, né? Nós, depois, um dia, vocês vão entender que essa essência de criança é difícil até pra gente que é adulto perder também. Então, esses assuntos são sempre difíceis. Até porque uma das áreas da terapia mais difícil é a área infantil. Porque o que acontece? A criança, geralmente, ela demonstra muito o que está acontecendo na casa, né? E é muito difícil para os adultos falarem, nossa, eu estou falhando como pai, né? Eu estou falhando como profissional. Por que eu não estou conseguindo ajudar o meu aluno, ajudar o meu filho? Ele está querendo ajuda de um psicólogo, né? Ainda tem muito essa questão de achar que uma ajuda psicológica é porque eu não estou dando conta. Né? A primeira coisa, às vezes, os pais sofrem esse impacto. Ah, mas por que você quer ir lá, conversa comigo? Né? Eu não te dou essa abertura, né? E aí os pais vão criando também todo um imaginário de se sentir insuficientes. E aí já é a raiz da questão, porque geralmente a gente se sente insuficiente, né? E aí a gente não sabe como lidar com isso. E aí o que acontece? É sempre legal chegar de uma forma mais, sem ser tão invasiva. Assim, olha, eu não tô legal. Nunca pode ser numa fala assim, você tá numa crise de ansiedade, ou você não tá legal e fala, ó, eu não aguento mais, eu quero ir no psicólogo. Porque aí o pai já vai, meu Deus, o que aconteceu com meu filho? Né? O pai já vai ficar assustado. É sempre legal de elaborar isso, né? Elaborar, já que eu tô com um problema, eu não tô conseguindo lidar, como que eu vou fazer para lidar com ele? Em uma conversa mais informal, né? Em um momento de descontração, é legal de abordar isso com os pais, né? Olha, pai, né? Que tal se nós fôssemos fazer terapia? Você já fez terapia em algum momento? Você já se sentiu insuficiente? Já sentiu medo? Sentiu que não conseguia fazer algo? E aí é legal porque já tem essa troca, né? O pai vai pensar em algum momento que aconteceu isso com ele
e ele vai tentar também conversar, né, sobre isso. E aí já gera toda uma criação de memória afetiva, né, entre vocês e os pais, e com certeza eles não vão negar essa ajuda, né. Aí dentro da terapia, vocês podem fazer, tem a terapia familiar, pode ir a família inteira, né? Ou então pode fazer só a terapia individual, né? É sempre legal. Eu sempre falo que fazer terapia é algo que nos ajuda muito. Eu faço, né? Eu acredito tanto na ciência psicológica que eu faço terapia também, né? Então é algo que me ajuda muito a lidar com os problemas do dia a dia, a me desenvolver, né? Porque quando a gente fala de terapia, não é só o bem-estar, né? Mas é saber lidar também com essas nossas sombras, né? É bem importante mesmo fazer terapia, até mesmo os psicólogos precisam. Isso. Inclusive na nossa formação, para a gente formar, a gente precisa, né, mostrar que a gente está fazendo a terapia, né, para poder nós sabermos lidar, porque lidar com os nossos sentimentos é algo que é muito peculiar, né? Então, apesar de sempre termos, a gente pode ter vivências parecidas, mas cada um vai lidar com as suas emoções de um jeito, né? E aí nós vamos transmitir isso nos nossos comportamentos. Qual a melhor forma de ajudar um amigo? Tentando conversar com ele ou ela para que ele se sinta à vontade, alguma coisa assim? Isso, nós sempre precisamos dar abertura para o outro, né? A gente nunca pode invadir muito espaço do outro, né? Por exemplo, eu acho seu cabelo super bonito, né? Então eu gosto quando ele está mais amarrado do que quando ele está solto, mas eu não posso chegar para você e falar, não usa teu cabelo solto não, ele fica mais bonito quando está amarrado, né? Por quê? Porque isso é uma visão minha. Então assim também nós não podemos invadir o espaço do outro. Você pode ver que o amigo não está à vontade, está passando por alguma dificuldade, mudou, mas você não pode assim chegar e invadir o espaço dele, porque às vezes ele não consegue lidar com aquela situação, com aquele assunto, e aí se você chega e escancara assim que está tão nítido, ele vai se fechar mais, né? Então a gente precisa ir com muita calma, cautela, né? Até você sugerir, né? Você está precisando de ajuda? Olha, eu estou aqui. Às vezes só um ombro amigo, né? Só de a pessoa se sentir segura, ela vai, né, abrindo mais. Ela vai conseguindo expor que ela não está à vontade, e aí quando a pessoa der essa brechinha, aí você vai lá, né, e acolhe e sugere, né, ó, você quer ajuda, né, quer ter um adulto mais próximo para ajudar, os pais da pessoa, né, sugerir um profissional, é sempre importante. E é por isso que eu sempre falo, às vezes a gente sempre sabe, ó, tem uma promoção de tênis em tal loja, aí a gente fica louco com a promoção e fala para todos os amigos, né, olha, mana, vai lá, fala para tua mãe, não sei o quê. Então, quando a gente faz terapia, eu sempre falo, gente, divulga, fala que você está fazendo terapia, fala como é legal, né? Porque a gente precisa fazer isso, né? Então, às vezes tem um amigo que não está legal, você vê que ele é tímido na escola, sempre tem alguém que não consegue lidar, por exemplo, com o trabalho, né? E aí, o que você vai falar? Olha, eu comecei a fazer teatro, ou eu estou fazendo algum curso, algo que está me ajudando, que você não quer ir lá, né? Vai lá conhecer, fala para os seus pais. Então, isso é importante, né? Nós divulgarmos as coisas legais que acontecem com a nossa vida. Porque às vezes não é algo tão individual nosso, às vezes a gente pode ajudar, né? As nossas vivências, elas servem muito para isso, né? Para ajudar os outros, aí isso é bem legal. E também não esquecer que às vezes as nossas vivências que não são tão legais servem também para que a gente consiga fazer com que o outro exponha isso, né? Olha, eu não me senti à vontade com determinada situação. E aí você vai e expõe isso, aí já ajuda um colega também que não se sentiu, e aí você se fortalece, né? Os dois, eles se fortalecem nisso. Existe um tabu muito grande também que terapia é coisa de louco, sendo que é só uma ajuda que você tem e precisa para sua vida inteira. Isso, e geralmente, hoje nós já conseguimos romper um pouco esse ciclo, e muitos médicos, as pessoas chegam, por exemplo, com problemas de bruxismo, né? Apertam muito o dente, tem uma fala muito ruim, e às vezes os odontologistas, o que eles fazem? Eles já passam, né? Ó, vamos fazer tal tratamento, mas é interessante você também ir ao psicólogo, né? Muitos médicos também já indicam, e isso já ajuda a quebrar, mas tem muita gente que reluta muito, né? Que a gente vai fazer? Ah, eu não estou me sentindo bem, então eu vou viajar, eu vou começar um curso de pintura, então vai, né, criando várias estratégias para fugir desse problema. E, no entanto, a raiz dos nossos problemas, quando eles se apresentam no nosso comportamento, é porque nós estamos nesse estado de negação, né? Negando que tem algo que não está legal. Porque nós, seres humanos, a gente tem essa mania de não querer
se dar por vencido, né? Ah, mas eu não vou me estressar só por causa de um negocinho desse. Aí esse negocinho vai virando uma bola de neve, né? Até nos empatar no dia a dia. Porque, por exemplo, a ansiedade e a depressão, falando de um modo bem grosso, né? A ansiedade é um medo muito grande do que vai acontecer no futuro. E a depressão já é algo que aconteceu lá no passado que fica remoendo lá e você não consegue andar muito, né? Você fica parado. E aí o que acontece? Quando nós estamos nesse momento, a gente pensa assim, ah não, mas é só aquele negocinho, isso não vai me parar, isso não vai me parar. Até que chega um momento que para, impacta no nosso dia a dia, a gente não consegue mais trabalhar, não consegue estudar, na escola fica super disperso, né? No trabalho vai perdendo rendimento. E aí é quando, ai nossa, agora eu preciso de fato, né, procurar um profissional. E também nós não podemos esquecer que só a terapia às vezes não resolve, porque tudo isso que acontece com nós, né, mexe no nosso corpo, mexe no nosso funcionamento. Então, às vezes, a gente precisa tomar medicação, né, tomar remédio de tarja preta não é negócio de doido, né, às vezes se você precisa, você tem que fazer, que é justamente para se ajudar, né, enquanto pessoa e o nosso funcionamento biológico retornar, para poder você conseguir raciocinar, pensar, né, mais claro e resolver os problemas. Aí eu leio? Dias antes de uma convenção, não me senti tão bem, mas melhorei. Com a ansiedade e outros fatores como o celular de manhã, junto com a ansiedade, eu tive muito enjoo. Isso. Os enjoos é bem parecido com com a primeira pergunta, né? Que ela sentiu muito a pessoa sentiu uma reação física muito forte, como o enjoo. Né? Tem pessoas que diante de apresentações ou de tensão muito forte, vem, né, até ou refluxo, né, de aquela vontade de vomitar, ou chega de fato a vomitar. E aí tem um outro fator importante, que é a questão do celular. Às vezes o que acontece? A gente fica procrastinando, né? Você sabe que tem algo muito importante que vai acontecer, aí você pensa, eu preciso espairecer, né? Então vou ficar no celular, vou dar uma olhada na rede social, assistir TV. E aí é como se você tentasse se afastar daquilo para fingir que não vai acontecer, né? Só que toda vez que a gente vai mascarando algo, vai piorando, né? Então a gente precisa lidar com isso. Geralmente quando a gente fala de inteligência, nós sempre pensamos que, cita uma pessoa inteligente. A gente sempre pensa naquela pessoa que tira nota 10 na escola, né? Alguém que é super bem sucedido. Mas a inteligência mesmo, ela tem a ver com resolução de conflitos. O quanto a gente consegue resolver os problemas do dia a dia, né? Então, às vezes acontece um negócio bem pequenininho, a gente se desespera, né? E agora o que eu vou fazer? Como que eu vou resolver isso? Ou então já pensa logo em pedir ajuda, né? Mas, no entanto, a inteligência eu estou frente a frente a um conflito, está acontecendo uma coisa. O que eu tenho que fazer? Resolver ele, né? Por exemplo, eu caí e machuquei a perna. Aí você olha e machucou feio ali a perna. O que você vai fazer? Vai ficar chorando lá, gritando loucamente? Não, vou pedir ajuda de alguém porque eu preciso ir ao médico, né? É claro que vai chorar porque é uma reação de dor. Nossa, não tem problema chorar. Mas a gente sempre tem que pensar, preciso resolver isso, né? E aí o que acontece? Quando a gente está muito ansioso, você tende a querer afastar, né? Então a gente não pode afastar. Geralmente quem tem muito esse sintoma de vômito, né, de dor de cabeça, ou então um branco, né? Você está com o texto na ponta da língua, sabe tudo que vai acontecer e de repente daquele branco. É porque o que acontece? Tem algum fator que vai acontecer lá no dia, por exemplo, ela era diante de uma convenção. Ela podia estar envergonhada ou estar com outro problema por trás disso e aí não conseguiu focar lá, né, naquele momento da convenção. Então, por isso que é muito importante nós entendermos os nossos papéis sociais, né? Nós somos estudantes, atrizes, filhas, né, mãe de pet. Então, nós temos vários papéis para estar exercendo durante o dia. Então, um não pode anular o outro, né? Mas se você não estiver bem em um, vai afetar o outro. Então, é por isso que é legal sempre ter a questão do suporte. Eu sempre falo muito do suporte, porque se você não está bem em alguma coisa, você pode delegar essa função para alguém te ajudar enquanto você precisa, né, estar atingindo uma função maior ali, né? Às vezes você tem uma prova na escola, aí vai ter a convenção, e aí o que você vai fazer? Por que você vai dar atenção naquele momento? Né? Então você precisa ver, não, agora amanhã já é a convenção, então eu vou deixar a prova um pouquinho aqui de lado, né? Mas sempre dando amparato ali a tudo.
né? Mas sempre entender a questão do papel social, o que você precisa estar fazendo naquele momento, né? Nunca a gente pode esquecer disso, porque senão você fica confundindo tudo, aí está na convenção, mas está pensando na prova, está na prova, está pensando na convenção, e aí não consegue fazer nada, né? Porque fica essa salada lá na cabeça, um monte de pensamento embaralhado. Tá bom? Eu costumo ter muitos pesadelos com frequência. E às vezes as coisas que acontecem neles me deixam muito nervosa e preocupada. Eu fico pensando que pode acontecer algo parecido e eu fico com um mau pressentimento. Muitas vezes pensar muito nisso me deixa muito cansada e até mesmo pode me abalar durante o dia a dia. Teve uma vez que eu estava tão desgastada emocionalmente que eu não queria ver ninguém, porque tudo me deixava nervosa e com medo. Eu fiquei quase um mês sem ir para a escola presencial. Fiquei somente nas aulas online. O que eu poderia fazer para lidar com o medo de lidar com muitas pessoas ou estar em locais com muitas pessoas? Falando de pesadelo, né, tem uma área da psicologia chamada psicanálise que eles focam muito nessa questão dos sonhos, né? Tem um estudo maior de sonhos. Não é a minha área, mas o que eu sei a respeito é que o que são os nossos sonhos? É 50% daquilo que você vivenciou no dia a dia, né? E os outros 50% são de medos seus, são coisas que estão lá no seu inconsciente que vão emergir, né? Então, os pesadelos eles sempre estão de encontro a isso, algum medo muito real do nosso dia a dia, né? Por exemplo, se acontece muito de você ver uma notícia catastrófica na TV, ou alguém foi assaltado, e aí você tem um pesadelo parecido com isso, né? Geralmente acontece muito. Ou então, se você tem uma apresentação para fazer, você vai sempre sonhar que algo ruim vai acontecer com você, né? Você vai ter um pesadelo, sei lá, de você estar sendo envergonhado ou algo do tipo. Às vezes acontece, nem com todo mundo, mas acontece, né? E como nós podemos lidar com isso? Se é 50% do que nós estamos vivenciando, então o pesadelo ele vem bem de encontro a algo que não está legal no funcionamento do nosso dia a dia. E aí nós precisamos fazer o quê? Verificar o que é isso, né? E não é algo que é assim tão fácil, né? Peraí, eu vou parar um pouco, eu vou pensar o que está acontecendo. Às vezes você não consegue achar sozinho, mas na maioria do nosso dia, a nossa agenda ela é tão cheia de coisas para fazer que nós não nos damos conta e não olhamos para si mesmo, né? Então a gente não sabe muito. Às vezes a gente não sabe muito da gente, né? Então a gente precisa olhar com carinho e ver o que aqui não está funcionando tão bem, né? E aí como lidar com isso? O pesadelo, alguns pensamentos intrusivos, a gente nem precisa às vezes ter o pesadelo, às vezes durante o dia a gente está aqui, mas a gente pode estar pensando em alguma coisa que não está legal, né? Algum pensamento que fica ali o tempo inteiro, né? E aí para isso nós chamamos de pensamento intrusivo. O que nós podemos fazer, né? Primeiro eu indico terapia, né? Porque sozinho a gente não consegue se olhar tão bem, é sempre legal ter a visão de alguém de fora, né? E como psicólogo é um profissional treinado para isso, é legal de estar fazendo terapia para ajudar com isso, porque a gente vai aprender a lidar, né, com esses pensamentos disfuncionais, vai criar mecanismos de defesa para lidar com isso, né? E a grosso modo, uma das coisas que a gente pode fazer, e tem uma técnica assim dentro da psicologia muito legal para trabalhar isso, né, mas a grosso modo assim falando, que a gente pode fazer ir de encontro a esses nossos pensamentos, né? Porque o que é o nosso pensamento, o que é as nossas emoções? Elas são algo que nós controlamos, porque nós criamos elas, né? E muitas vezes nós deixamos elas nos controlar, a gente fica ansioso, né? Fica receioso, fica estressado, né? Porque às vezes a ansiedade ela não se dá só com aquela sensação de pavor, não, a gente fica muito estressado, né? Você está super estressado, super carregado, a amiga vai falar com você, você já trata ela mal, né? O que foi? Não quero saber de nada. Não, então a pessoa faz isso, se recolhe, né? Como a colega que fez a pergunta, simplesmente não quer lidar com nada, né? Porque fica mais fácil não lidar com nada, né? Você perde isso, né? É como se você pudesse se afastar desse problema. Só que, como eu disse, se afastar não vai fazer a gente saber lidar com ele, né? Então é preciso sempre lidar com ele. E tem a questão do celular. Eu sempre falo, por que é tão mais fácil a gente estar na tela, né? Por que é tão mais fácil a gente estar ali nas redes sociais? Porque é uma via de mão única, né? Você não precisa se relacionar. E se relacionar é muito importante, porque tem essa troca,
né? Ali na rede social você está falando sozinho, praticamente, você está mostrando só o seu pensar, mas não vai ter essa troca de alguém falar, ó, mas eu penso diferente. E aí o que a gente vai fazer? É esse respeito com o que é diferente, né? Nós podemos muito bem pensar diferente, ter uma vertente diferente. Você levanta uma bandeira, eu levanto outra, mas a gente pode aprender com isso, né? E agregar. Então, estar junto, né, ter habilidades sociais é muito importante. E é por isso que é tão legal estar aqui nesse ambiente que vocês estão, né? O ambiente da teatralidade, o ambiente da expressão artística é algo que é muito rico, porque nós conseguimos tirar o âmago do nosso ser, a gente mostra as nossas sombras, a gente mostra as nossas verdades de uma forma muito artística, muito bonita, que atinge o outro, né? Então nós vemos pinturas, peças teatrais, filmes que abordam às vezes assuntos muito pesados, mas de maneira tão bonita, né? De uma maneira tão rica. Ou então às vezes você está assistindo algo, aí eu vejo a tua atuação e falo, nossa, que bonito. Né? Ela falou algo ali tão pesado, mas de uma maneira tão bonita, e isso vem ao nosso encontro, né? Isso nos faz acordar para nós mesmos, porque acontece muito isso, né? De nós estarmos assim, juntos, né? Vivendo, tendo agendas superlotadas, fazendo várias coisas, mas ao mesmo tempo a gente está fazendo nada, né? Porque a gente não está se percebendo. Quantas vezes a gente passa o dia inteiro trabalhando, né? Cuidando dos outros, mas a gente não se olha no espelho, né? Porque às vezes não se olhar no espelho, não é só tipo, será que tá legal meu rímel, né? Meu cabelo tá legal, posso parecer em público, mas é se olhar assim, lá no fundo assim dos nossos olhos e ver, né? E ver o que nós estamos pensando e ver o que nós estamos sentindo. Isso é muito importante, de tirarmos pelo menos um dia, né? 1 hora do nosso dia para pensarmos em nós. E é legal fazer esse ritual de manhã, né? Você acordou, porque geralmente a gente acorda assim, né? Atrasado, né? Querendo fazer tudo, acorda com raiva às vezes, né? Ai, nem queria ter acordado. Mas não é legal fazer isso, é legal acordar, se sentir, né? Opa, eu tô viva, eu tô bem, tô saudável, né? E aí faz um mantra, faz uma oração, ou só respira, agradece, né? É legal manter isso, né? O sentimento de resiliência, sentimento de gratidão são coisas que nos fazem emergir e nos salvam, né? Às vezes nos salvam de nós mesmos. E é importante fazer isso. É importante a geração de vocês estar cuidando disso, né? Porque a gente vai salvando. Às vezes, uma palavra de vocês pode ajudar o pai, né? Então, a gente sempre tem que pensar isso, que vocês ensinam e aprendem o tempo inteiro, né? A gente precisa ficar fazendo isso e sempre sentir muito o outro também, né? O Steve Jobs, ele, no leito dele de morte, ele fez uma reflexão muito bonita a respeito disso, né? Que é importante. Lá na fala dele, ele fala muito importante ganhar dinheiro, né? Estar bem, mas o mais importante é nós estarmos felizes, né? Porque um super carro leva a pessoa no mesmo lugar que um carro, né? Mais ou menos. Um celular simples funciona tão bem e faz ligações e manda mensagem quanto um super celular, né? E às vezes a gente se incomoda muito com essas pequenas coisas, né? Mas tudo aquilo que nos incomoda demais e nos tira a felicidade, a gente tem que, acender aquela luzinha, né? Isso está me incomodando muito e é muito pequeno, né? Diante da minha vida, né? E é muito pensar nisso, nós estamos aqui para essa troca, né? De sermos felizes e de fazermos também o outro feliz. Isso não vai ser todo dia, a gente não vai acordar todo dia radiante, né? Mas a gente vai se moldando para que isso possa acontecer, né? Porque sempre lembrar que a felicidade não é um momento de êxtase, de adrenalina. A felicidade ela é uma linha contínua, né? É você estar tranquilo, estar bem, né? Isso é felicidade. E tem pessoas que às vezes estão ali no momento de felicidade, de alegria e pensam que estão no momento de tédio, né? Mas a felicidade não é isso. A felicidade não é estar eufórico o tempo inteiro, né? Ser feliz é muito simples. Né? É você estar bem, estar tranquilo, né? Então a gente precisa manter isso, né? Essa tranquilidade de viver. Isso é muito importante. E eu queria saber, tipo, por exemplo, para as pessoas que não têm condições de pagar por uma terapia, tem psicólogos que cobram menos por isso? Isso, tem sim. Geralmente, a maioria dos psicólogos, eles têm um atendimento social, né? Mas, falando não só desses atendimentos sociais, nós temos hoje na rede pública lugares que fazem esses atendimentos, né? Então, é importante saber, né,
Existem outras casas onde você consegue agendar isso, né? Mas também tem as escolas modelo, né? Então lá tem um custo muito baixo, então não tem custo, né? Então tem como você ter acesso a isso, né? Tem como você ter acesso a psicologia, a outras coisas também, outras demandas. Alguém quer tirar? Tá, então essa daqui é a última pergunta. Como combater a ansiedade na infância? E aí vamos falar mais um pouco da ansiedade, né? Como que nós podemos combater essa ansiedade? Nós precisamos entender que as nossas emoções, elas não podem ser caladas, né? É estar o tempo inteiro vendo elas através do nosso comportamento. Então, quando a gente fala de ansiedade, a gente fala também de fatores hereditários, né? De fatores psicossociais que estão acontecendo. Então, na infância, geralmente ela se instala na infância e na adolescência e vai perdurando na vida adulta. E não cuidar das crianças geralmente traz isso. Então, nós adultos, né, a gente precisa ter esse cuidado, porque geralmente, às vezes, as crianças são muito cobradas, né? Então, às vezes, você é criança e você está preocupado com a situação financeira da sua família, né? Por quê? Porque os pais acabam, às vezes, mostrando isso, né, para a criança, né? Ou então a criança percebe, né? Ou às vezes os pais, eu estou trabalhando muito, estou pagando a escola, né? Então vão dando umas palavras que vai fazendo com que a criança fique muito ansiosa, fique nervosa, né, com isso. Às vezes tem algum familiar que está doente agora nesse momento né, que nós estamos pandêmico, todo mundo ficou muito assim, né? Meio chocado, porque sempre a gente conheceu alguém que faleceu, alguém que adoeceu, alguém da nossa família, onde nós ficamos muito com medo, né, de perder, né, algum ente querido. Então, a ansiedade, ela se instala aí, e o que é importante? Estarmos atentos para como cuidar disso, né? Então, toda vez que você perceber que você está pensando muito em determinado assunto, que você não está sabendo lidar, que isso já está te fazendo não querer sair, não querer mais brincar como você brincava, não está mais querendo ir para a escola, ou está tirando nota baixa na escola, é aquele alerta de, opa, eu não estou legal. E aí o que eu preciso fazer é pedir ajuda, né? Então, esse pedir ajuda é sempre muito importante, né? Fazer terapia é importante, porque às vezes, só dentro de casa ou dentro do nosso ambiente, por mais que os pais sejam acolhedores, que os irmãos, os professores sejam, mas a gente não vai conseguir lidar muito com isso. Porque, por exemplo, às vezes você está com um problema familiar, né? E aí, como que vai lidar com o problema familiar pegando a ajuda do familiar que está lá dentro desse eixo? Né? Ficar difícil. Então, por isso que é sempre importante ter alguém de fora para dar esse suporte, né? Para estar ali ajudando. Porque senão, se não cuidarmos dessa ansiedade, às vezes você tem um sintoma, né? Um sinal de ansiedade. Aí você não cuida. E aí ele vai virando uma bola de neve até você, de fato, adquirir o transtorno de ansiedade, né? Que ele já é algo lá que está lá na personalidade, e aí que você vai ter que ficar lutando contra ele a vida inteira, né? Então é sempre melhor nós estarmos prevenindo, né? Do que chegar a um momento de um estopim e a coisa ficar mais séria. Alguém tem mais alguma pergunta aqui? Ou... Acho que não, né? Não, Muito obrigada por ter participado, muito obrigada por tirar nossas dúvidas. Olha, foi um prazer, foi muito bom estar aqui com vocês, né? Aprender com vocês, né? Então eu espero que nós possamos ter mais momentos assim e que nós tenhamos também ajudado, né, quem está assistindo e estava com essas dúvidas. Né? Até uma próxima, então. Até. Tchau, tchau. Tchau, gente.